Eu fui convidado para ir para São Petersburgo, eu não escolhi ir, quer dizer, é um projeto, eles mandaram 16 ou 17 escritores cada um para uma cidade do mundo. E quando me ligaram, ofereceram direto São Petersburgo, então não tive escolha, eu não tinha nenhum contato com a Rússia, eu não falo russo. E sempre quando eu vou viajar, eu ligo para as pessoas e acaba se formando uma espécie de uma rede de acolhimento no lugar. Eu acabo descobrindo alguém que me dá guarida, entendeu? Uma coisa que funciona. E curiosamente São Petersburgo não funcionou pela primeira vez na minha vida, não tinha ninguém. Bom, eu comecei a ler muito sobre Rússia, não queria ler literatura, não queria que o livro fosse viciado, como se fosse um livro de citação de literatura. E São Petersburgo é uma cidade super cheia de referências literárias, musicais, e eu queria evitar isso, queria que os personagens fossem ignorantes. E aí eu comecei a ler muito, comecei a ficar muito impressionado, ler mais coisas de história, jornalismo recente da Rússia, comecei a ficar muito impressionado com aquele negócio e fui para aquele lugar que eu não conhecia com uma impressão de um lugar pavoroso também por causa das leituras jornalísticas e históricas, não sei o quê. E eu acho que isso meio configurou uma espécie de um preconceito, eu já fui predisposto a viver uma situação de horror. E o que aconteceu é que a situação de horror acabou se realizando. E eu fui assaltado no terceiro dia em São Petersburgo, não tinha quem recorrer porque eu não conhecia ninguém. Daí em diante eu fiquei apavorado, completamente apavorado, mas eu não podia deixar de fazer as coisas. Então eu fiquei um mês em São Petersburgo, fazendo tudo que eu tinha que fazer, mas em estado de pânico. Então, quer dizer, na mesma noite em que eu fui assaltado, tinha pensado antes de ser assaltado que eu queria comer num restaurante indiano. Ficava num lugar ermo, distante, não sei o quê. E aí eu esperei ficar tarde da noite para ir nesse restaurante, num lugar tipo difícil, de difícil acesso, não sei o quê. Tudo porque eu queria sair do pânico e tinha que sair à força, né? Só que foi bacana porque pro romance, pros personagens que eu queria criar, e eu já tinha isso na cabeça de antes por causa dos livros que eu tinha lido, de jornalismo, de história, era perfeito, é como se eu tivesse entrado na pele desses personagens, que são personagens que têm que escapar dessa cidade, que estão em situação ilegal nessa cidade, que estão fugindo da polícia, não sei o quê. E o meu sentimento era esse, eu fugia de todo mundo, da polícia e do bandido, sabe? Eu não sabia onde estava o outro. Tinha que ser uma história de amor. E logo que eu comecei a pesquisar sobre o livro, eu comecei a ler os livros daquela Anna Politkovskaya, que era aquela jornalista que foi assassinada, que cobria a guerra da Chechênia. E aí, nesses livros da Anna Politkovskaya, eu li pela primeira vez, eu não conhecia uma coisa, o que se chama Comitê das Mães dos Soldados. E é uma organização não governamental, que é a sede principal em Moscou, mas tem uma outra sede em São Petersburgo também, de mulheres que se organizaram para salvar os filhos que eram recrutas, enfim, que estavam fazendo serviço militar, do exército e da guerra da Chechênia. E são umas mulheres barra pesada, porque elas falam direto com o exército, elas fazem reivindicações super extremas para salvar os garotos. E a coisa do exército russo ficou muito violenta, já era violenta antes, mas depois com o final do comunismo ficou muito mais violenta, porque as forças armadas entraram numa derrocada econômica. Inicialmente eu pensei em usar uma das mães dessa organização como narradora do livro. Depois eu acabei deixando a ideia de lado. E eu pensei numa história de amor que eu queria que fosse gay desde o início, queria que fossem dois rapazes, e que bom, eu pensei num soldado que tivesse nessa situação, que ele tivesse que escapar do exército, que fosse recorrer a uma dessas mães. Eu sou um cara que não tem religião nenhuma, que não tem fé nenhuma, mas eu acredito na literatura, com um poder da literatura de alguma coisa que não do mundo real, que não é do mundo racional. Ao mesmo tempo, eu acho que essa literatura na qual eu acredito, como se fosse uma religião, eu acho que ela tá meio desaparecendo. Para essa literatura poder existir, para você poder dizer coisas que não são coisas que são invisíveis ou coisas que são impronunciáveis, sei lá, inomináveis, ela não pode ser uma literatura com uma função imediata na sociedade. Não pode ter uma função de mercado imediata, não pode ter uma função. Ela tem que ser um negócio que vem meio do contra, né? Uma coisa que não vem por demanda, né? Você tem que acontecer porque você quer acontecer ou por algum acaso, não sei o quê. E eu acho que o que está acontecendo com a literatura em geral é que ela está cada vez mais se submetendo às demandas pré-existentes, entende? Ela está caindo numa espécie de impossibilidade de dizer o novo, de impossibilidade de dizer o que não foi pedido, sabe? Ela só responde. Quer dizer, tem
pergunta e ela dá uma resposta. Mas ela não cria uma pergunta onde não existia pergunta nenhuma. E eu acho que essa literatura que é mais interessante, que cria perguntas que não existiam antes. E aí eu acho que tem uma espécie de reprodução do mesmo, que a gente não se dá muito conta, mas eu acho que vocês podem até me matar com isso, mas assim, até acho que a própria internet ela propicia esse negócio. É como se você reproduzisse o mesmo o tempo inteiro. Parece que você está criando um negócio novo, mas é um negócio, é um bilhões de pessoas, mas todas iguais. Elas todas fazem mais ou menos o mesmo blog, mais ou menos dizem as mesmas coisas. Eu tenho muita raiva, é um negócio engraçado, assim, eu tenho raiva de tudo. Então é uma espécie de uma literatura que vai contra. Sei lá, se você me diz, olha, literatura hoje é isso, eu vou fazer exatamente o contrário, mas com uma pirraça, sabe, com um negócio de criança. E eu acho que é isso, é uma espécie de princípio de resistência a priori, absoluto. Não sei nunca se eu vou chegar ao que eu pretendo, não sei o quê, mas é uma tentativa de você quebrar os consensos, não cair no. O negócio consensual eu acho que é totalmente antiliterário. Quer dizer, se todo mundo diz sim, é porque alguma coisa está errada, entende?